Mato Grosso é o estado que lidera o ranking da hanseníase no Brasil. No total, cerca de 92 casos são registrados no estado a cada 100 mil habitantes, o que torna a doença bastante preocupante. Pensando na importância de mudar esta estatística, o Ministério da Saúde, aliás, o ministro da Saúde, Arthur Quioro, veio a Cuiabá para assinar um termo de cooperação para o enfrentamento à doença. Uma doença de tão fácil prevenção e aniquilação, mas que ainda é um calo no pé do estado. Mato Grosso está entre os 3 estados com mais registros de hanseníase do país. E com a finalidade de mobilizar autoridades e sociedade civil para este problema histórico, o ministro da Saúde, Arthur Quioro, esteve em Cuiabá nesta tarde. Governo estadual, prefeitos do estado, secretarias de saúde e educação e o Ministério da Saúde assinaram um termo de cooperação que é um compromisso político de enfrentamento à doença. Nós temos condições de atingir a eliminação da hanseníase no Brasil se o estado de Mato Grosso, que é um dos estados que tem a maior índice de detecção, maior taxa de prevalência da doença, conseguir mobilizar as prefeituras, as equipes de saúde, a sociedade como um todo. Eu fiz há alguns meses a proposta ao governador de que nós abraçássemos juntos essa causa. Houve, como eu disse, guarida por parte do estado e nós estamos agora trabalhando juntos. Nós vamos eliminar a hanseníase no Brasil ainda este ano. Enquanto o coeficiente de prevalência da hanseníase no Brasil vem reduzindo nos últimos anos, Mato Grosso vai na contramão e com tendência de aumento. Em 2014, havia uma média de 13,6 casos por 10 mil habitantes. Entre os menores de 15 anos de idade, a detecção era de quase 26 casos para 100 mil habitantes, o que já é considerado como estado hiperendêmico. O aceitável pela Organização Mundial da Saúde é de 10 novos casos a cada 100 mil habitantes. Entre janeiro e julho deste ano, conforme a Secretaria de Estado de Saúde, a média de 91,27 casos a cada 100 mil habitantes na população geral. Entre os menores de 15 anos, é de 25,73 casos a cada 100 mil habitantes. Estes números colocam Mato Grosso em primeiro lugar no ranking nacional da doença. Agora, a meta é eliminar a hanseníase em todo o território nacional. O ministro da Saúde, Arthur Quioro, fez duras críticas à falta de ações anteriores dos governos municipais, estaduais e federal de combate à hanseníase. Afirmou com veemência que o Brasil ainda não eliminou a doença, não por falta de investimentos e recursos financeiros, mas sim por acomodação com os números reduzidos e porque perdeu historicamente a oportunidade de realizar os diagnósticos corretamente. E nós não deixamos de eliminar a hanseníase por falta de recursos financeiros ao longo desses anos todos, porque os medicamentos sempre tiveram à disposição, os meios diagnósticos. Nós não eliminamos porque nós não priorizamos no país até hoje, nós não priorizamos aqui no estado do Mato Grosso, como passou a ser feito a partir de agora, um enfrentamento à hanseníase. Por isso que esse termo, uma doença negligenciada, é utilizado tecnicamente, inclusive para destacar que nós temos que ter uma postura ativa, rompendo com com quase que essa maneira de fingir que não existe hanseníase quando ela está presente, quando ela pode e deve ser eliminada, mas ela depende de um movimento de priorização política, técnica, como esse que está sendo feito no Mato Grosso, juntando o Ministério da Saúde, juntando o governo do estado, mobilizando as prefeituras, as sociedades médicas, sociedades especialistas e, fundamentalmente, cada pessoa da sociedade, né, para que a gente possa identificar precocemente e tratar adequadamente. Nós acompanharemos isso no que nós denominamos de observatório governamental. Como nós acompanhamos os índices de homicídios que estão subindo e diminuindo por município, por região, por polo regional, nós faremos isso com a hanseníase e os valores vão sendo repassados aos municípios. E isso não é uma ação só do governo do estado, com auxílio do Ministério da Saúde, né, é bom que se diga, é uma ação conjunta. Agora, para isso, nós precisamos mobilizar as pessoas. Esta mobilização será feita via Secretaria de Educação também, Secretaria de Trabalho e Assistência Social, porque esta não é uma doença da chamada classe média, esta é uma doença que acomete as populações mais carentes do Brasil e aqui
aqui de Mato Grosso, onde os índices de pobreza sobem, os indicadores da hanseníase também se fazem maiores. O ministro ainda reforçou a importância dos médicos do Programa Federal Mais Médicos para alcançar o objetivo. Os médicos que vieram para cá vieram de países que eliminaram a hanseníase. Mas, independente disso, nós temos um módulo na formação dos médicos. Só para lembrar, todos os médicos do Mais Médicos fazem um curso de especialização em atenção básica. E um dos módulos que está disponível, inclusive, na Universidade Aberta do SUS, para qualquer pessoa, para qualquer profissional de saúde, é um módulo sobre hanseníase. O diagnóstico é muito simples. O grande problema é pensar na possibilidade de que as pessoas que têm manchas no corpo, que têm caroços, que têm perda de sensibilidade, seja a temperatura, seja a dor, se a gente pensar que pode ser hanseníase, a gente faz diagnóstico. O grande problema é que, como a hanseníase é uma enfermidade negligenciada, os profissionais de saúde não pensam na possibilidade e, portanto, não fazem o diagnóstico. Se não fazem o diagnóstico, não tratam, não interrompem a cadeia de transmissão. Os números são altos, ao contrário do que pode-se pensar quando os registros apontam uma média de 2.000 casos por ano. Mas é sim preocupante, os responsáveis estão decididas. Este compromisso assumido entre nós é que vai permitir esta mobilização, seja nas aldeias indígenas, seja nas cidades de pequeno porte, nos quilombolas, na periferia das cidades de médio e grande porte. Nós precisamos mobilizar o estado do Mato Grosso para vencer a hanseníase.